Olá, saudações flautísticas! Vamos aí para mais uma videoaula aqui pelo projeto Cidadania Sinfônica de Charbel. O assunto hoje é falar sobre o som, mas mais uma característica do som, que é a altura. Bem, muitas pessoas acabam considerando alguns termos não teóricos da música, mas que fazem sentido. Por exemplo, quando você ouve um sonzinho muito incômodo aqui no ouvido, aquele pequenininho, a gente acaba chamando ele de som fino. Ou então aquele som mais impactante, né, que bate mais no peito, você sente ele mais no peito, a gente acaba chamando de som grosso. Som fino e som grosso. São duas características aí que vamos mudar um pouquinho o nome, mas que faz muito sentido nos termos que a gente vai usar aqui. Beleza? Então vamos para o assunto de hoje, que é o som e suas alturas. Bom, primeiramente a gente vai substituir, deixar de lado esses dois termos que eu comecei a falar, que é o som grosso e o som fino, e vai substituir pelas palavras grave e agudo, ok? Para a gente começar a usar os termos que estão presentes aí no conhecimento, na teoria musical. Então, simplificadamente, vemos aí essas duas características do som, som grave e som agudo. Para que você perceba essa diferença, eu vou tocar uma única nota em duas alturas diferentes. Temos o Dó grave e depois o Dó agudo. Vamos ver? E aí, conseguiram notar a diferença do Dó para o outro Dó? Ainda não? Então mais uma chance aí para você, tá? A gente vai ouvir agora a outra flauta fazendo a mesma coisa, Dó grave e Dó agudo. Bem, agora deu para perceber, não é isso? Então, temos esses dois extremos aí, uma ponta grave e uma ponta mais aguda. Entre uma ponta e outra, encontramos outros sons aí, outros variados sons, que pode ser a nota Ré, a Mi, a Fá, a Sol, Lá ou Si. Então, essas duas características, sons graves e agudos, acabam sendo expandidos, né? Temos então sons graves, médio graves, médios, sons médio agudos e agudos também. Tá, tudo bem. Vamos ouvir então a flauta agora tocando todas essas notas, do Dó grave até o Dó agudo. Essas notas do meio você também vai ouvir. Bem, agora a gente vai ouvir mais uma vez, só que eu vou começar do som mais agudo até chegar no som mais grave. Percorrer o mesmo caminho, só que sentido oposto. É como se você estivesse descendo uma escada. E perceba bem como o som vai mudando ao longo do percurso. E aí, deu para perceber? O mais importante é que você perceba inicialmente esse movimento, esse sentido, quando o som está indo mais para o agudo ou quando o som do agudo está indo mais para o grave. Se você conseguir distinguir isso, você vai conseguir criar praticamente um desenho, um gráfico na sua cabeça e vai conseguir ouvir a música de uma outra forma. Vamos para um outro ponto aqui que você já pode exercitar até esse mesmo gráfico que eu acabei de falar. Então a gente vai começar a usar dois símbolos para começar a desenhar o nosso gráfico. O primeiro símbolo ele vai representar o som, que é uma bolinha, um ponto, onde cada ponto significa que houve uma mudança de som. E temos também uma linha que vai dar o sentido para onde o próximo som está vindo, né? Para que você entenda melhor, vamos utilizar aí a melodia de Ó de Alegria. Vamos pegar a segunda parte, apenas um início da segunda parte, para começar a desenhar esse gráfico e perceber para onde essa melodia está indo. Se ela está permanecendo, ou o sentido dela está subindo, e quando ela está descendo. Vamos lá então na prática. A bolinha vai representar o som, enquanto que a linha representa o sentido, o caminho que esse som vai percorrer.
Bem, os dois primeiros sons da melodia são iguais, ficam na mesma altura. O terceiro som já sobe, o quarto já desce bastante e o quinto já é igual aos dois primeiros. Agora a gente vai continuar subindo até um ponto mais alto, mais agudo. A gente volta a descer, as notas vão se repetindo e até chegar no ponto mais baixo. Agora, com o nome das notas, fica muito mais fácil de você perceber quando o som tem a mesma altura. Está aí, então o nosso gráfico da segunda parte da canção Ode à Alegria, apenas o início dela. Bem, vamos aproveitar esse momento para aprender também como se toca a segunda parte da canção Ode à Alegria. Vamos lá então. Bom, depois que você pegar toda essa segunda parte, você pode continuar esse exercício aí usando o ponto e a linha para continuar o seu gráfico. Isso vai ajudar na sua percepção. Você pode depois comparar o que você está tocando com o seu desenho no gráfico aí. Mas o gráfico é apenas uma escrita não convencional, não é uma escrita usual para músicos, né? A gente encontra na partitura um elemento importante que vai definir exatamente essa altura para que a gente não precise fazer vários gráficos assim desse jeito. Temos aí o pentagrama. Pentagrama são 5 linhas, onde encontramos também 4 espaços. A gente conta de baixo para cima. Temos a primeira linha, temos a segunda linha, a terceira, quarta e quinta linhas. E aqui os espaços também seguem a mesma ideia. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro, quarto espaço. Além disso, temos espaços e linhas suplementares superiores e também suplementares inferiores também, tá ok? Então, suplementares inferiores, suplementares superiores. O que isso quer dizer? Imagina como se tivessem, além dessas 5 linhas, tivessem mais 5 linhas acima, ou então tivessem mais 5 linhas abaixo desse primeiro grupo de 5 linhas. É isso, basicamente é isso. Para não ficar uma porção de linhas, de espaços e não virar um caderno comum, temos aí esse pentagrama para que a gente consiga identificar as alturas. E depois você vai até perceber em alguma partitura que faz sentido aquela ideia do gráfico. Você consegue perceber esse movimento em uma partitura. Esse movimento subindo das bolinhas ou descendo, tá ok? Faça esse teste aí. Procure uma partitura e consiga visualizar esse gráfico acontecendo aí. Vamos encerrando a nossa videoaula por hoje. Espero que tenham gostado também do conteúdo de hoje. Foi super bacana falar sobre o som, a altura do som, graves, agudos e não mais grossos e finos, né? Então temos aí termos específicos quando a gente trata da questão do som num contexto musical, né? No contexto teórico musical, tá bom? Então ficamos assim, você aí do outro lado aguardando a próxima videoaula e eu aqui produzindo mais videoaulas para vocês, conteúdos bacanas e que vão te ajudar no seu desenvolvimento musical e prático também, beleza? Grande abraço e até a próxima videoaula.